Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos começando a nossa escola bíblica, estamos encerrando o trimestre, a lição da carta aos Efésios, a igreja eleita. E hoje, a nossa última lição, a batalha espiritual e as armas do crente. A batalha espiritual e as armas do crente. Texto áureo se encontra em Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. E a verdade prática, o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. O uso da armadura de Deus assegura para o crente a vitória na batalha no campo espiritual. Então falaremos 3 tópicos. O primeiro tópico é o preparo espiritual do crente para a batalha. O segundo tópico, conhecendo o campo da batalha espiritual. E o terceiro tópico da lição é as armas espirituais indispensáveis do crente. Ok? Então vamos para a parte 1. O preparo espiritual do crente para a batalha. Então, só apenas 2 pontos nesta parte 1. O primeiro ponto é fortalecidos no poder do Senhor. Então, Paulo começa o final da sua carta, no capítulo 6, versículo 10, dizendo: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Essa palavra fortalecei-vos quer dizer o quê? Fiquem mais fortes, ok? Tornem-se mais fortes. Tornem-se mais fortes. É isso que Paulo está querendo dizer. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos, fiquem mais fortes. No quê? No Senhor. Onde? Na força do seu poder. A palavra poder aqui quer dizer autoridade. Então, na força da sua autoridade. A autoridade que Cristo nos deu como filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, Deus lhe dá o poder de ser feito filho de Deus também. Então, nós somos irmão em Cristo, ok? Nós somos irmãos de Jesus Cristo. Então, nós temos que nos fortalecer, isso é, ficar mais forte, como? No Senhor e na força do seu poder, na sua autoridade. Então, a primeira parte desse primeiro ponto é fortalecidos no poder do Senhor. A expressão é a forma passiva, fortalecei-vos no Senhor. Olha o que você tem que fazer. Indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus por meio do Espírito Santo. É verdade. Em nós não tem poder, mas na nossa comunhão com o Espírito Santo nós alcançamos esse poder. Aí esse poder habita onde? Dentro de nós. Porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Então, quanto mais intimidade você tiver com o Espírito Santo, mais esse poder de Deus vai fluir na tua vida, mais a autoridade de Deus vai estar na tua vida, mais você vai ficar cada vez mais forte no Senhor. Então, por isso que Paulo começa esse final da carta: fortalecei-vos, fiquem mais fortes no Senhor e na força da sua autoridade, do seu poder. Nós não fazemos nada em nosso nome, nós fazemos no nome de Jesus. Nós expulsamos no nome de Jesus. Nós proferimos a cura no nome de Jesus. Nós proferimos uma vitória no nome de Jesus. Por que Jesus? Porque todo poder foi lhe dado no céu e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 20. Ok? Então essa autoridade está sobre a igreja, que somos nós. Então por isso que Paulo diz: fortalecei-vos, fiquem mais fortes no Senhor e na força do seu poder. Parte 2 da primeira parte. Vigilantes em toda oração e súplica. Aí o comentarista usa o versículo 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, primeira coisa, para
Você estar preparado para a batalha, o que que é? Em primeiro lugar, fortalecido no poder do Senhor e na força do seu poder, na sua autoridade. Segunda, vigilante em toda oração e súplica. Então, quando Paulo fala orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, olha o que Paulo está dizendo. Primeiro, ele diz lá no começo, no versículo 10, para nós ficarmos cada vez mais fortes no Senhor e na força do seu poder. E aqui no 18 ele diz: orando em todo tempo. Em todo tempo. Então a tua vida de comunhão com Deus, a tua vida de intimidade com Deus tem que ser diária, tem que ser sempre. Você não vai parar todo momento e dobrar o joelho ou buscar o Senhor em oração, mas tu sempre vai estar falando com o Senhor. Tu sempre vai estar com a mente ligada no Senhor, elevando um pensamento a Deus, independente da situação que você está vivendo. Está ali no trabalho, resolvendo uma situação, em pensamento, fale com o Senhor, como é que eu resolvo isso? Como é que eu faço isso? Olha, Senhor, esse serviço ficou muito bom, olha que legal, Senhor, obrigado. Sempre falando com Deus em pensamento. Deus se agrada muito disso, gente, mas muito. Se nós conseguíssemos elevar sempre os nossos pensamentos ao Senhor durante o dia todo, meu Deus, a nossa vida espiritual ia pegar voo assim tremendamente. Claro que por causa da nossa natureza carnal, às vezes isso é muito difícil. Mas quanto mais nós elevarmos os nossos pensamentos ao Senhor durante o nosso dia, mais a nossa intimidade vai aumentar. Por isso que Paulo fala, orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Essa palavra súplica quer dizer, vem bem pertinho, chegar pertinho da pessoa e ter um contato maior, uma intimidade maior, estar mais próximos. E olha o que Paulo fala, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. A palavra Espírito está com letra maiúscula. Então é o Espírito Santo de Deus. Essa palavra, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, é aquela oração que a oração tem 3 níveis, ok? 3 níveis. Você entra na carne, porque você tem o desejo, você se dispõe, a sua natureza humana, você se dispõe a orar. Então você começa na carne. Aí daqui a pouco você começa a colocar todo o seu sentimento, todas as suas emoções, todo o seu desejo, sua busca, o que que é? Você está entrando no nível da alma. Aí daqui a pouco você começa a se ligar e ter mais comunhão, mais intimidade, você começa a sentir mais forte a presença de Deus, vai aumentando esse nível de presença de Deus, você está orando já no Espírito. É um processo, carne, o seu desejo da natureza humana de buscar o Senhor, alma, você começa a colocar as suas emoções, os seus sentimentos, o seu eu perante ali Deus, sua alma e por fim o Espírito. A tua comunhão vai aumentando. Então assim você nem vê o tempo passar. Você orou 10, 15 minutos, parece, e você orou, parece que orou 10, 15 minutos, mas orou muito mais, 30, 40, 50. Então o tempo se torna irrelevante nesse momento. Você não vê o tempo, você não sente falta que o tempo está passando, você não sente nada. Você não, a esfera de tempo praticamente desaparece nesse momento, quando você está orando no Espírito, com letra maiúscula, mas também é a oração em língua estranha. A oração no Espírito também é a oração em língua estranha. Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, ele diz que quem ora em Espírito ora bem. Ele diz também que o meu entendimento não ora, mas o meu Espírito ora bem. E ele diz que aquele que ora em línguas, o seu Espírito, aí está com letra minúscula, o seu Espírito é edificado. Então a oração em línguas vai fortalecer muito a tua vida espiritual, por quê? Porque o teu espírito está sendo edificado. Tu está entendendo? Existem várias aplicações para oração em língua, mas eu vou falar mais dessa aqui. Nós somos corpo, que é o nosso desejo carnal, a nossa alma, que são as nossas emoções, a nossa vontade, e o nosso espírito, que é aquilo que dá comunhão com Deus. Então, quando oramos em língua estranha, oramos no Espírito Santo, oramos em língua estranha, o nosso espírito é fortalecido, o nosso espírito é edificado. Por isso que é muito importante que Paulo fala, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito.
espírito e vigiando nisso. Nisso o quê? Nessa oração, nessa busca, nessa vontade. Então você está vigiando, você está olhando e diz, não, é isso que eu quero fazer. É isso que eu vou buscar. Você está vigiando nisso com toda perseverança. Então você não vai desistir. Você vai colocar isso em prática. Você vai continuar. Você não vai parar. Você vai perseverar. E perseverando vou colocar o óculos aqui, perseverando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então olha só o poder da tua intimidade com Deus. Todos os santos, os teus irmãos na fé, eles vão ser favorecidos pela tua oração. Então, ponto 1, se preparando para o campo da batalha espiritual. Primeiro, ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Segundo, vigiando com toda oração e súplica. O comentarista não colocou, mas eu coloco no Espírito. Ok? Vigiando ali quer dizer você buscar isso, você desejar, você olhar e dizer, é isso que eu quero fazer. Eu estou vigiando, eu estou cuidando, eu estou guardando, estou tendo oração e súplica no Espírito. É um processo, começa na carne, vai para a alma e termina no Espírito. Você tem que sentir isso, você tem que desejar isso. Ok? Conforme o desejo do seu coração vai ser a sua busca, e quanto mais você buscar, mais o desejo no coração vai aumentando. Aleluia! Glória a Deus! Exaltado é o teu nome, Jesus. Agora vamos para a parte 2, conhecendo o campo da batalha espiritual. Primeiro você teve o preparo, fortalecendo no poder e na oração e súplica no Espírito. Agora você vai conhecer o campo da batalha, o campo da guerra, o campo da luta, a área que você vai lutar. Isso é uma coisa muito séria. Nós estamos em guerra contra as hostes malignas. Nós estamos em luta contra eles. Eles não querem que você alcance o seu objetivo, qual é? A salvação da tua alma. Então, a parte 1, o ponto 1 da parte 2. As astutas ciladas do diabo. Essa palavra astutas ciladas fala do quê? São as armadilhas, ok? Aí o comentarista coloca aqui sobre as armadilhas. O que seriam? Confundir a mentira em verdade, deturpar as escrituras, dissimular e induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologias anticristãs. Então, olha só, as armadilhas. O que é uma armadilha? A armadilha era algo que se usava para pegar uma caça, ok? Então eles colocavam algo para atrair o animal via ali um pedaço de carne, se era um animal animal selvagem, via um pedaço de carne, ele ia lá experimentar, comer aquela carne. Só que a carne serviria para quê? Para atrair ele, para ele cair numa armadilha. Então, eles colocavam algo que o animal gostava, ok? Para atrair ele para aquele lugar, para ele cair numa armadilha. Então, primeira coisa, as astutas ciladas do diabo é o versículo, deixa eu ver aqui, o versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus. Então, coloquem ela, se revistam dela, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, olha o que o comentarista, o versículo, para que possais estar firmes, a armadura vai te deixar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, o diabo coloca alguma coisa aí para atrair, como um animal para atrair para uma armadilha, coloca alguma coisa para atrair a pessoa. Então, são falsos milagres, falsos sinais, falso avivamento, ok? Coisas que vão atrair as pessoas, que na verdade é falso. Não é só para atrair, para quê? Para a pessoa cair numa armadilha. Mas quando ela está com a armadura de Deus, ela está firme contra essa armadilha. Ela não cai na armadilha, ok? Então, o campo de batalha espiritual, ele tem muitas armadilhas, coisas que parecem que são boas, mas é só para atrair a atenção da pessoa, do crente, para ele ir lá ver o que é e ele cair numa armadilha. E quando ele é pego numa armadilha, ele não consegue mais sair.
está ali preso, seja uma rede, um buraco, alguma coisa nesse sentido. Ele está preso, um alçapão, ok? Então, primeira coisa que tem no campo, tem armadilhas espirituais. Então, você viu uma coisa, te agradou, mas você nunca ouviu falar daquilo, vai orar, mano. Vai orar, ok? Para Deus falar com você sobre aquilo ali. Segunda coisa que encontramos no campo da batalha espiritual, o conflito contra o reino das trevas. Então, o que nós encontramos lá? O conflito com o reino das trevas. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, isso é, contra pessoas, mas sim contra os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, Paulo agora está falando do quê? No campo de batalha. Do conflito com o reino das trevas. Então, por que aí Paulo cita o versículo 12? Não temos que lutar contra carne e sangue, não contra pessoas, mas contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século e as hostes espirituais da maldade. Então, são quatro categorias de demônios. Isso é uma escala hierárquica. Então começa contra os principados, são os governantes maiores, os demônios que são governantes maiores, as potestades, os governantes inferiores a esses maiores, mas que têm um comando ali de uma região, contra os príncipes das trevas. Então, o terceiro escalão, e por fim, contra as hostes espirituais da maldade, isso é, os batalhões de demônios. Então você vê uma sequência hierárquica da classe angelical demoníaca. Então eles são muito organizados, eles são muito inteligentes, eles têm poder e são muito bem organizados. Você não está lutando, a igreja não está lutando contra um bando de louco, um bando de desvairado, está lutando com um grupo altamente organizado, altamente preparado e um grupo que esteve diante da glória de Deus, que viu o que era a glória de Deus e agora perderam a sua glória. Só que o poder que eles tinham, que Deus deu para ele, ainda continua com eles. Então, olha só o que nós encontramos no campo de batalha. Encontramos o reino das trevas. Então, por isso que a batalha espiritual é uma coisa muito séria. Então, olha só, encontramos principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. Então, olha só, o reino de Satanás, o reino das trevas, totalmente organizado, pronto para a batalha espiritual. Aonde? Nos lugares celestiais. Não é o céu de glória, não é o céu onde está o trono de Deus. Eles foram expulsos de lá. Na verdade, nem chegaram a entrar. Eles foram entrar e Miguel e seus anjos vieram, impediram eles de entrar e os expulsaram, onde que eles caíram na terra. Por isso Jesus fala, eu vi Satanás cair como um relâmpago na terra. Então Satanás e toda a sua horda maligna, então esse exército está onde? Nos lugares celestiais, aqui na nossa região, na nossa esfera, a nossa esfera física aqui, nos ares, ok? Esses lugares celestiais, esses ares, essa atmosfera que nós vemos aqui. Deus não nos abre a visão espiritual dos demônios, porque seria muito terrível, mas através da palavra nós sabemos que eles estão aqui. Então, às vezes, a sua influência negativa é tão poderosa que impede o agir de Deus numa determinada comunidade de fé, impede às vezes as tuas orações de subirem. Foi o que aconteceu com Daniel, quando ele estava orando, falando com Deus sobre o cativeiro babilônico, e Miguel, não, o outro anjo, desculpem, Gabriel veio trazer a mensagem, só que não pôde, porque as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais, nessa esfera aqui, estavam impedindo Gabriel de trazer a resposta para Daniel. Então Miguel, o anjo guerreiro, veio e dissipou aquela hoste maligna e Gabriel pôde entregar a mensagem para Daniel. Então você está vendo como há o que há no campo da batalha espiritual que nós temos que enfrentar. Terceiro ponto, as agências das potestades.
Então agora Paulo, aqui o comentarista faz uma colocação de como são essas potestades, esse exército maligno que a igreja enfrenta todos os dias. Todos os dias. Vamos lá. Primeiro, eles são poderosos, eles são malignos e eles são astutos. Isso é o que você não pode pensar que eles não têm uma inteligência muito forte, eles tremenda, eles têm. Os seus ardis são feitos com muita paciência. O seu planejamento é feito com muita dedicação, com muita paciência. Eles não são oniscientes, mas a sua rede de comunicação é muito interligada. Então, os demônios, eles têm uma rede de ligação, de comunicação muito bem organizada. Como eu já falei, eles não são oniscientes, mas eles vão passando informações uns para os outros. Então, como que são essas potestades malignas? Eles são poderosos, eles são malignos e eles são astutos. Isso é, eles são poderosos, eles têm muito poder, gente. Muito poder. Se Deus Pai não tivesse dado toda a autoridade para Jesus, toda a autoridade do céu e da terra para Jesus, a igreja já teria sucumbido. A igreja em si, as pessoas que estão com Cristo já teriam sucumbido se não fosse o Pai dar toda a autoridade ao seu Cristo e ele vir habitar dentro de nós através do seu maravilhoso Espírito Santo. Então, mas eles são muito poderosos. Só que maior é Cristo que tem todo o poder. Tá entendendo? Outra coisa, eles são malignos. Quer dizer, a tendência de praticar a maldade é uma coisa real, uma coisa forte. Esses seres espirituais da maldade, a tendência deles é ser maligno, é praticar a maldade, não é fazer coisas boas. Eles podem até fazer alguma coisa boa, mas o seu final é morte. Eles podem até fazer alguma coisa boa, mas não é só para enganar. A intenção deles é ludibriar, a intenção deles é enganar as pessoas para mostrar o mal não é tão mal assim. O ruim não é tão ruim assim. A mentira não é tão ruim assim. Então, tudo isso nesse mundo é colocado para quê? Porque eles são malignos. A sua tendência é maligna. O seu desejo não é de fazer o bem, o seu desejo é de fazer o mal. As potestades, os anjos caídos, poderiam ter caído aqui na terra e terem feito um governo humano com paz, com tranquilidade, com alegria. Por que não fizeram? Porque a sua tendência é maligna, porque eles são maus, eles não conseguem fazer o bem, eles não conseguem viver a verdade. Eles estavam diante da verdade, só que eles rejeitaram a verdade. Então, eles se tornaram seres malignos, seres propensos ao mal, seres sempre prontos para fazer a maldade. Se eles estão parecendo fazer algum bem, é só para na frente fazer a maldade. E o terceiro ponto aqui de como são essas hostes espirituais, eles são astutos. Isso aqui é muito sério. São cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Eles são muito sutis. Eles observam, eles veem, eles procuram o meu defeito, procuram o teu defeito, procuram a tua falha, eles procuram a área que tu é mais suscetível, a área que vai te levar a pecar, a área que vai te levar a fazer errar, a área que vai fazer tu perder a graça de Deus. Então eles são muito pacientes, são muito observadores, são muito atenciosos naquilo para pegar o teu erro, a tua falha, para poder te acusar, para poder te jogar para baixo, aleluia, mas há poder no sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, aleluia, aleluia, mas eles não, as hostes espirituais da maldade, eles são astutos, eles observam, eles analisam, eles planejam, para quê? Para te derrubar, para acabar contigo, mas como eu falei e falo de novo, há poder no sangue de Jesus. Então isso está no nosso campo de batalha. Nós estamos preparados.
nós estamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, nós estamos orando com toda oração e súplica no Espírito. Aí nós vamos para o campo de batalha, onde encontramos as armadilhas, as astutas ciladas do diabo, encontramos o reino das trevas e como esse reino das trevas trabalha, ok? Vamos para a parte número 3. Parte número 3. As armas espirituais indispensáveis para o crente. Então, a armadura completa de Deus. Paulo estava numa cidade, quando abriu esse trabalho, a cidade de Éfeso. Então, era uma cidade portuária que tinha um grande destacamento romano, um grande destacamento de soldados romanos. Então, quando Paulo falava para os crentes de Éfeso como que era a armadura espiritual deles, ele usou exemplos do soldado romano, o exemplo que o soldado romano tinha ali. Então, quando ele falava isso, o povo entendia, porque eles viam aquelas armaduras. Eles viam os soldados romanos, então eles entendiam como é que era que eles tinham que estar preparados para a batalha espiritual. Como eles tinham que usar a armadura para a batalha espiritual. Então, sempre que nós formos entrar em batalha espiritual, seja intercedendo por alguém, seja fazendo um evangelismo ou fazendo uma visita numa família que você sabe que pode ter algum problema espiritual, meu irmão, minha irmã, ore ao Senhor e diga: Senhor, me dá a armadura de Efésios capítulo 10 em diante. Peça para o Senhor, para Ele colocar essa armadura em ti, para você fazer essa obra, para você fazer essa visita, para você orar intercedendo por alguém, ou para você fazer evangelismo, porque você vai estar batendo de frente com as hostes malignas. Você está entrando no campo espiritual de batalha, está lutando contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas, as hostes espirituais da maldade. Está entendendo como isso é sério? Então agora Paulo diz: revesti-vos. Vamos ver aqui na parte 3, a parte 1. A armadura completa de Deus. Então, nós temos que usar a armadura. Capítulo 6, versículo 11. No versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, a armadura para que serve? Para nós resistirmos no dia mau. É o dia da batalha espiritual. E havendo feito tudo, tu batalhado, tu ter buscado, pelejado pelo reino, ficar firmes. Isso é, você não caiu, você ficou firme, você foi lutar, você foi batalhar pelo reino de Deus, você ficou firme, você ficou em pé, você não ficou caído, você não foi derrubado. Tá entendendo então o que Paulo fala no versículo 13? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir, suportar, aguentar o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes, ficar de pé, não caído, não prostrado, não desanimado, não abatido, mas ficar firmes, ok? Então você está no campo de batalha espiritual, lutando contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas, as hostes espirituais da maldade. Aí você está usando toda a armadura de Deus para resistir essas hostes malignas, que é no dia mau, ok? Tem dias que são específicos, tem dias que são especificamente mal. Por exemplo, vou usar um exemplo aqui, o dia que é uma adoração a um ídolo, né? Uma adoração ao ídolo naquele dia. Foi feita uma adoração para um ídolo, aquele é o dia do tal ídolo. Esse dia foi instituído pelo governo humano, governo civil. O governo acatou a decisão e criou um feriado para aquele dia, ok? Entendeu? Tudo certo? Aí o que acontece? Se o governo civil, as nossas autoridades civis,
ordenaram, criaram esse feriado para esse fim, para ter o dia para você adorar esse ídolo. Quantas portas você acha que abriu naquele dia? Quantas portas para as ações demoníacas abriu naquele dia? Milhares e milhares. Então o governo civil está dando legalidade para as hostes espirituais da maldade agirem naquele dia. Porque eles declararam que aquele dia é o dia da adoração daquele ídolo. Então as hostes espirituais da maldade têm liberdade para agir naquele dia. Tá vendo como é sério isso? Tá vendo? Esse é o dia mau. Então existem os dias que são mau, ok? Por exemplo, dia da semana, o Shabá, sexta-feira à noite até sábado à noite. É o dia da semana que o ambiente espiritual está mais aberto para nós buscarmos a Deus. Tá entendendo por quê? Porque pode ver uma cultura afrodescendente. Eles fazem as suas oferendas quando? Na sexta-feira à noite. Por quê? Porque é o dia que o mundo espiritual está mais aberto, a sexta-feira. O dia que o mundo espiritual está mais aberto. Tá entendendo? Então, para nós, os cristãos, que nós sabemos que de sexta-feira à noite até sábado à noite é o Shabá, é o dia que Deus criou para adorá-lo, para buscá-lo, para o judeu. Então, naquele Deus não criou por nada. Eu gostei da sexta para o sábado. Não. Existe uma razão espiritual. Então, naquele dia, o mundo espiritual está mais aberto. Nós tínhamos vigílias na sexta-feira na congregação Betel. Era tremendo. Por quê? Porque nós usávamos o dia da semana que o mundo espiritual, o contato com Deus está mais aberto, ok? Vamos lá. Então, colocando toda a armadura de Deus. Parte 2, ponto 2 da parte 3, as armas espirituais indispensáveis do crente, a parte 3, e o ponto 2, as armas indispensáveis. Primeiro ele começa com a defesa. Olha só o versículo, vamos lá no versículo. Agora vamos falar das armas que o crente tem que usar, o cristão. 14. Estai, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade. Ok? O que é o lombo? Ok? O lombo ali retrata uma peça usada para dar mobilidade para o soldado. Nesse sentido, faz referência à verdade e à doutrina de Cristo. Então, cingidos os vossos lombos, é uma espécie de cinto, esse lombo aqui, ó, uma espécie de cingidos os vossos lombos com a verdade. Então você anda na verdade, você vive a verdade, você tem mobilidade, você tem firmeza, porque você está vivendo a verdade. Uma grande arma do cristão nessa batalha espiritual, você tem que viver a verdade. Não viva uma vida aquém, uma vida mediana, viva a verdade. Que a sua vida seja a verdade, que a sua vida seja verdadeira, que as pessoas possam olhar para você e dizer assim, ó, ele é desse jeito e você é aquilo. Você é uma pessoa verdadeira, você vive a verdade. Você não é duas caras, você não é mentiroso, você não vive uma coisa na igreja, uma denominação, e vive outra coisa fora da denominação. Você é verdadeiro, cingido os vossos lombos com a verdade. O teu cinturão, isso aqui dá mobilidade, dá firmeza. Alguns levantadores de peso ou mesmo pessoas que vão fazer academia, eles colocam um cinto aqui assim para dar firmeza, para dar sustentação. Então a verdade vai dar firmeza, vai dar sustentação, vai dar mobilidade para você. Você vai ter legalidade, ok? Para entrar na batalha espiritual, poder batalhar espiritualmente. Por quê? Porque se você tem o cinturão da verdade. Vamos lá. Outra parte da armadura de Deus. E vestida a couraça da justiça. E vestida a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção dos órgãos vitais, ok? Então era uma malha que a pessoa usava, ok? Uma malha, e protegia os órgãos vitais. Para o judeu, que era o órgão vital mais importante que ele conhecia na época? O coração, ok? Então protegia o quê? O coração, o centro da vida, da onde sai toda a tua vida, todas as emoções, todos os pensamentos, porque o judeu entendia
que o que procede do coração é aquilo que revela o homem. Jesus Cristo falou sobre isso. O que procede do coração é aquilo que revela ele para o homem. Aquilo que revela, o que procede do coração é aquilo que revela quem ele é. Então, essa vestido com a couraça da justiça, você pratica a justiça. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, a justiça de Deus, que foi cumprida em Cristo Jesus. As nossas justiças, diz Isaías, são como trapo de imundícia, que era um pano que eles passavam no leproso, e aquele pano ficava imprestável. Então diz que as nossas justiças são trapo de imundícia, são como aquele pano que era para o leproso se limpar. Porém, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Então, a justiça na nossa vida se cumpriu em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a couraça da justiça. Aleluia! Que protege os nossos órgãos vitais nessa grande, poderosa batalha contra os reinos, o reino das trevas. Vamos lá, continuando. A armadura indispensável para o cristão. Versículo 15, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Já falamos sobre os lombos cingidos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Agora, calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Então aqui o comentarista fala na prontidão de levar o evangelho. Ok, podemos entender assim, mas o que eu entendo? Que esta sandália que o soldado usava, ela tem uma espécie de pregos, é como se fosse uma chuteira para dar firmeza para ele ficar firme na hora da batalha, ele não escorregar. Então, quando o Paulo fala calçados os pés, então teus pés têm que ter um calçado. Que calçado é esse? Na preparação do evangelho da paz. Você tem que estar preparado no quê? No evangelho. O que é evangelho? As boas novas. Tá entendendo? Então, o teu sapato é a paz das boas novas. Então, tu tá calçado na preparação. Não é levar o evangelho, não é ser um missionário, não é pregar. É quando você está na batalha espiritual, você está preparado no evangelho, nas boas novas de Cristo. Isso vai te dar firmeza. Cristo me salvou, Cristo morreu pelos meus pecados, ele ressuscitou para minha justificação. Isso te dá firmeza para a batalha, tá entendendo? Você está preparado no evangelho, nas boas novas. Não é levar as boas novas, é você estar firmado nas boas novas. Você entendeu a mensagem do evangelho, você creu na mensagem, então você está firmado no evangelho, está firmado na preparação do evangelho da paz, está firmado para a luta. O teu pé não vai escorregar. Você não está ali como quando acontece que chove, fica aquele lismo. Você não está no lismo. Você está firme na rocha, ok? Que é Jesus Cristo. Continuando. Tomando sobretudo o escudo da fé. Vamos ver aqui. Tomando sobretudo o escudo da fé, a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomando sobre vós, tomando o escudo da fé, para apagarmos os dardos inflamados do maligno. O que é o escudo da fé? O escudo da fé. O que é fé? Fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que se não vê. É a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que se não vê. Então você não tem você tem uma prova. Onde é que está essa prova? O que você está vendo? Não está vendo nada? Não está tendo uma prova física real, mas você tem fé, você acredita, é a certeza daquilo que espera, a tua salvação, Cristo te levar para a glória, a tua eternidade com Deus, a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que se não vê. Você vê seu nome escrito no livro da vida, você vê você na glória, não vê, mas você tem fé, você acredita, é a prova daquilo que você não vê. E isso que te faz acreditar. Faz acreditar, isso é um escudo. Aí o diabo joga as setas malignas, tu não merece a salvação. Tu é um nada, tu não é ninguém. Aí você pega o escudo da fé. Não, Jesus Cristo me salvou, Jesus Cristo morreu por mim, o meu nome está escrito no livro da vida, eu creio, eu tenho fé. Você se defende com o escudo da fé.
Mas Deus, o inimigo vai usar pessoas, como Paulo fala, não temos que lutar contra carne e sangue. Então o inimigo vai usar pessoas para te atacar, para te afrontar, para dizer que tu não vale nada, tu não vai conseguir, tu não merece, mas você está com o escudo da fé. O escudo da fé. Não foi Deus que me escolheu, eu vou conseguir. Foi Deus que me separou. Jesus Cristo morreu por mim. Jesus Cristo morreu pelos meus pecados e ressuscitou para minha justificação. Você tem o escudo da fé. Todos os dardos do inimigo vão sendo um a um apagados, destruídos, dizimados. Por quê? Porque você tem o escudo da fé. Você crê em Deus e na sua palavra. É o seu escudo da fé. Aleluia. Glória a Deus. Continuando. Vamos lá. Você se defende com o escudo da fé. Aí mais uma parte da armadura. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. Ok? Tomai também o capacete da salvação. O capacete vai aonde? Na cabeça. Por que na cabeça? Porque a mente humana é o grande campo de batalha. É a área que mais o inimigo tenta induzir. Tudo que entra pelos olhos e desce ao coração e contamina a nossa mente, ok? Então a mente, às vezes, o inimigo sussurra palavras que parecem que são nossos pensamentos, mas não são. Como é que eu vou saber? Simples, aquele sussurro vai tirar você da presença de Deus, vai criar sentimentos negativos. Por exemplo, o irmão não te cumprimentou. O diabo joga um sussurro. O irmão não te cumprimentou, ele não gosta de ti. Então isso está criando o quê? Desunião, está tirando o amor, está tirando a comunhão, está tirando a paz. Isso tudo são elementos que provam que é uma obra maligna, que ele está vindo na tua mente e querendo jogar algo na tua mente, mas você está com o capacete da salvação que te protege contra tudo isso e você crê, porque a tua mente, quando a tua mente crê, você tem que guardar. Eu creio que Jesus existiu, creio que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, creio que ele morreu porque você está na sua mente, você guardou na sua mente e está protegido com o capacete. O campo da mente é o campo da mente é o local que o diabo mais trabalha, o campo da mente. Então, lute com a sua mente, lute e não deixe, creia, peça a Deus, me dá o capacete da salvação. Eu creio na tua salvação, eu creio que sou salvo, eu pisei na bola, errei, mas eu me arrependo e peço perdão e o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Eu tenho o capacete da salvação. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Continuamos. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não existe arma mais poderosa de ataque do que a palavra de Deus. Aqui o comentarista usa um termo é uma palavra para explicar que era uma espécie de espada mais curta, para simbolizar a luta corpo a corpo. Então é você e seu oponente, ok? E como é que você usa para usá-la para defender, mas também para atacar a palavra de Deus? Quando o diabo falou para Jesus, lança-te daqui, porque aos anjos teu pai dará ordens para que te segurem, que nenhum teu pé tropece. Jesus fala, não, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele usou o quê? A espada do Espírito, a palavra de Deus. Você tem que pegar a tua espada, afiar a tua espada, amolar a tua espada, preparar a tua espada, conhecer a tua espada. Tá entendendo como é importante você ler a palavra para usar como ataque? Como quando vem uma seta maligna, um pensamento, você não vai conseguir, você usa a palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Você é um pecador, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Você está atacando com a palavra, você está se defendendo usando a palavra, mas também está atacando usando a palavra. A espada do Espírito é a arma mais poderosa do cristão e o cristão não usa a palavra de Deus. Use a palavra de Deus. Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26,
Quando vier o Espírito da verdade, ele vos ensinará todas as coisas e fará lembrar das minhas palavras. As palavras de Jesus têm poder tremendo. Por isso que ele falou: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A poderosa palavra de Deus na nossa mão, irmãos, na direção do Espírito Santo, ela tem poder tremendo. Quando você ora pela palavra, Senhor, a tua palavra diz isso, a tua palavra diz aquilo, e eu tomo posse dessa palavra. Você ora pela palavra, isso é uma espada. Você está lutando nas regiões celestiais, você está guerreando nas regiões celestiais, você está tendo vitória em nome de Jesus Cristo, pela palavra de Deus. Aleluia. Então, irmãos, aí está a armadura do cristão. Estamos em batalha. Todo dia é uma batalha. A guerra só vai acabar na volta do Senhor Jesus. Ok? E todo dia é uma batalha. Ore, medite nas palavras de Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. A armadura espiritual do cristão. Muitos têm fracassado porque não têm usado essa armadura, não têm meditado nela. Ore, peça direção para o Espírito Santo. Use a couraça da justiça. Use o cinto da verdade. Calce o evangelho da preparação. Use o escudo da fé. Use o capacete da salvação. A espada do Espírito. Use toda. Como é que eu coloco essa armadura? No versículo 18, Paulo fala: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Quanto mais você orar e orar em língua estranha, mais você vai ter armadura espiritual na tua vida. Então use essa armadura. Muitas batalhas Deus tem para dar vitória para o povo de Deus, mas o povo de Deus precisa saber usar a armadura. Usar a armadura certa. Está ali em Efésios capítulo 6, versículo 10. Medite, procure outros comentários, ore ao Senhor, jejue e use essa armadura espiritual tremenda para a tua vida. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Eu fico muito feliz pela tua participação. Estamos encerrando esse trimestre. Foi uma carta maravilhosa, a carta aos Efésios. Estamos encerrando com a armadura espiritual do crente. Deus abençoe. Beijo no coração. Fique na paz. Tchau.